Olá, boa tarde a todos. Eu sou Milene Couras. Vou conversar hoje com a Maíra Laranjeira. Estou esperando só ela entrar aqui. Vou dar um tempinho para as pessoas ficarem ao vivo, né? Para as pessoas começarem a entrar para assistir a gente aqui. Só um momentinho. Lembrando que a gente continua preparando um monte de conteúdo para vocês e trazendo mais profissionais para poder conversar com vocês. Aqui. Às 21 horas a Fátima vai estar aqui conversando com vocês, tá bem? Marli estava tentando assistir no Facebook, mas não estava conseguindo. Assistir o quê? Essa live agora é só aqui no Instagram mesmo. Mas aí a gente vai compartilhar depois no Facebook também. Mas as lives têm sido transmitidas só aqui no Instagram. Aqui a Maíra já entrou. Com a ansiedade e o medo de ficar doente. Algo que acho que tá todo mundo passando por essa questão aí, né? Só mais um momentinho que a Maíra já tá entrando aqui para conversar com a gente. Tudo bem, Pá? Olá! Boa tarde, tudo jóia? Boa tarde, tudo bem, Maíra? Tudo jóia, tô pronta pra gente começar, vamos lá, né? Que ótimo. Tava aqui falando que você vai conversar com a gente sobre como lidar com a ansiedade e o medo de ficar doente. Maíra Laranjeiras, Master em PNL, biomédica. Será que você poderia começar se apresentando para quem está assistindo a gente? Claro, um prazer. Então, boa tarde, pessoal. Eu já há 10 anos trabalho com doenças psicossomáticas através das constelações sistêmicas, mas hipnoterapia, diversas terapêuticas, mas principalmente programação neurolinguística. Eu já estou há 10 anos, aí os últimos 3 foram especificamente com questões de saúde, né? E fiz um monte de cursos fora do Brasil. Hoje em dia sou uma das pessoas que mais fez formações de programação neurolinguística fora do Brasil e especificamente sobre detectar padrões mentais, né? Ou seja, padrões de comportamento é o que eu gosto de fazer. E Legal. antes disso fui biomédica de 2002 até 2009 e mudei de área para trabalhar com programação neurolinguística desde 2009. Sim, bastante conteúdo aí, então, para poder contar para a gente, né? Sim. Acho que alguém tinha comentado aqui que o vídeo tinha sumido, que congelou, não sei. Estou conectada, a internet aqui tá boa, eu te vejo bem. Ok. Vou confirmar aqui. Então, Fátima Gabriel, confirma se ainda está congelado ou se voltou. Confirma aí pra gente quem tá assistindo, se voltou Voltou, direitinho. Ó, voltou. Pronto. voltou. Perfeito. Então, tá ótimo. Maíra, você pode começar contando pra gente, como o nosso assunto, a gente vai conversar sobre a Uhum. ansiedade, né? Você pode contar pra gente assim, como é que a gente gera a ansiedade? Olha, basicamente a ansiedade tem a ver com, que nem quando a pessoa tem síndrome do pânico, uma preocupação excessiva com o futuro. Ou seja, é um medo de algo que é imaginado, né? Então, essa ansiedade, por conta da questão do coronavírus, pode vir através de um pensamento. Os nossos estados emocionais, eu costumo falar que eles são formados através de uma tríade, tem 3 fontes. A primeira delas é o nosso corpo, que é mais o lado efeito, ok? A segunda delas tem a ver com o foco dos nossos pensamentos. Por exemplo, eu posso ter visto na TV algum caso ou conhecer alguém que ficou doente e aí me imaginar no lugar dessa pessoa. Então, na minha mente, eu rodo um filme eu ficando doente igual essa pessoa. E aí meu corpo começa a reagir como se eu estivesse doente de verdade. Ou através da linguagem, ou seja, algo que eu escutei na televisão, que eu ouvi de alguém, ou um pensamento meu que gera um estado emocional.
Então, para a gente gerar ansiedade, tem essas três fontes. Ou através do nosso corpo, do não sei, ver, por exemplo, eu tive uma cliente, uma aluna, que ela falou o seguinte, ela mora numa vila militar, aí alguém correndo espirrou. Ela passou por aquele lugar que alguém tinha espirrado, voltou para casa, começou a ter alergia de pele, começou a se coçar toda, só de saber que ela passou por um lugar onde alguém tinha espirrado. Então, com a mente dela, ela começou com os pensamentos dela a falar: ai meu Deus, alguém espirrou, vou começar, vou passar por aqui, ó, o nariz tá fungando. E quando vi, já. E começou a coçar, coçar. Por quê? Porque ela começou a pensar que aquilo era verdade. Então, É, foco, fisiologia e linguagem, ou seja, meu coração acelerou, por exemplo, ou algo que a gente vê, algo que a gente sente ou algo que a gente ouve. Então, essas três fontes geram a gente mudar o nosso estado emocional. Síndrome do pânico, por exemplo, a pessoa começa a ter uma ideia do eu tô passando mal, eu tô passando mal. Aí começa a repetir, se contar essa história indefinidamente, e quando vê, ela começa a ter falta de ar. Então, muitas vezes ela vem através do que a gente está pensando. é igual pessoas que quando começaram a saber ou a ler sobre o coronavírus, Exato. imediatamente, quando soube que o sintoma era falta de ar, já começou a sentir falta de ar na mesma hora. A gente começa a E a gente, somatizar, né? e a gente tem como controlar isso? Como é que a gente faz para mudar, né? Então, como é o primeiro passo é percebendo. Eu até ia ensinar mais para frente uma técnica, que é uma técnica que eu chamo de sobrevivência emocional, tá? Que eu peguei de um pesquisador de PNL, que hoje mora na Rússia, que ele estudou soldados que voltaram do Vietnã. E ele percebeu que eles tinham um processo mental em 5 passos para, enquanto eles estavam na guerra, que a gente pode usar para as nossas emoções. Primeiro é para o que você está fazendo e observa o que você está sentindo. Depois que você observa o que você está sentindo, você avalia o que você vai fazer em relação a essa emoção, ou seja, se planeja para tomar uma atitude, agir em relação a essa emoção, e depois que você agiu, bola para frente. Ok? Então, basicamente, primeiro passo, comecei a espirrar, para e deu um ataque cardíaco, o que nem você falou, comecei a ter falta de ar. Para, observa, ok, o que está acontecendo com o meu corpo? Estou sentindo falta de ar. Ok. É real ou imaginário? O que gerou essa falta de ar? Qual é a intenção, o propósito disso? Por que eu estou sentindo isso? Basicamente, perguntar por que eu estou sentindo isso? Eu li que o sintoma do coronavírus era isso. Que interessante. Então, por que eu, só de ler, eu estou me sentindo assim? Ok, porque se alguém tem, eu posso ter também. Então você observa qual é o pensamento, qual é o filme que a gente roda na cabeça ou a sensação que gerou no corpo, ou seja, um desses três. Escolhe, pega desse tripé o que está gerando essa ansiedade, essa agitação. Observa e escolhe. Ninguém ensina pra gente no colégio, na vida inteira, que a gente pode escolher o que a gente sente, escolher o que a gente pensa. É. Então, a partir do momento que você está sentindo isso, preste atenção. Opa, realmente, meu coração acelerou. O que eu posso fazer? Mudar o quê? O corpo mudar, que onde eu estou focando a atenção, o que eu estou pensando? Se mudar o corpo, então, peraí, deixa eu parar e respirar. Porque quando a gente acelera, geralmente a gente esquece de respirar. Tá? Tem Uhum, um é grande verdade. neurocientista que eu sigo, que ele fala que a gente pode aumentar a nossa imunidade, a nossa imunoglobulina deixando o corpo descansar, gente. Porque nesse estresse todo de ler notícia, ver matéria, ver número, isso estressa. E se o nosso corpo não descansa, ele não consegue matar as células de defesa que estão velhas, não consegue fazer essa reciclagem. Para isso é necessário que a gente saia do parasimpático, que é a luta ou fuga, quando a gente fica na agitação, estresse, e relaxa. Como é que a gente faz isso? Ele recomenda 3 vezes ao dia, tira 10 minutinhos, fazer uma meditação, fazer uma respiração, ou você mudar o que você está prestando atenção. Então, fazer atividade física por 10 minutos. Só 10 minutos já é suficiente para você quebrar esse estresse. É, você falou da respiração. Muita gente fala que não consegue meditar ou tem dificuldade.
simplesmente 10 minutos respirando somente, não fazendo nenhuma outra coisa, já daria essa Com sensação, certeza. esse Ó, alívio? já ajuda muito. Então, eu vou dar uma sugestão de uma respiração que eu faço. Tá? Eu faço 40 respirações de manhã, logo que acordo. Mas você pode fazer de manhã, de tarde, de noite, a hora que você tiver tempo e lembrar, né? Então, você vai Uhum. inspirar em 4 tempos. Então, inspira, prende o ar em 4, expira em 8 tempos e prende em 4 com o pulmão vazio. E depois repete, eu faço isso 40 vezes de manhã. Isso já muda o estado emocional. Então não precisa nem ser um mestre em meditação. Você só respira, é uma Uhum. forma boa de dar uma acalmada na mente. Para quem você falou das notícias, né? As pessoas às vezes ficam muito ansiosas e nervosas vendo as notícias, mas também quando não assistem ficam meio que também pensando no que está acontecendo, que não está assistindo. Como assistir ou absorver melhor essas notícias sem ficar tão impressionado, tão nervoso? A minha sugestão seria desliga a televisão, tá? Porque se você não tem a maturidade emocional de não, né? Porque a gente acaba que quanto aquilo que a gente fica martelando na mente, né? Aquilo que tem uma frase na PNL que a gente fala, um dos ditados ou premissas é aquilo que você concentra aumenta. Quanto maior a lente que você bota, quanto mais zoom, maior mais aquilo fica no seu, aquilo que seu cérebro busca. Tem uma parte do nosso cérebro chamado sistema reticular ativador, que é o que busca as respostas. Então, se você está o tempo todo ouvindo coronavírus, coronavírus, está massificando a informação na sua cabeça. Então, se você, sabe, caraca, toda hora eu vejo notícia, muda de canal, desliga a TV, porque isso está gerando o quê? Incerteza. Né? Ou o contrário, ou É às vezes é a verdade. certeza que você vai ficar doente. De tanto ver notícia, a gente começa a pensar, é uma questão de tempo até chegar a minha vez. Opa, tem gente que está falando exatamente isso que eu queria saber, vê as notícias, me gera raiva e acelera. Então, já que você está percebendo isso, né, como é que a gente pode ajudar o nosso corpo a não nos influenciar por isso aí? Uma coisa que desde o início do coronavírus eu estava fazendo comigo opa, gente falando que não assiste TV, a Jaila, que ótimo. É. Você, ao invés de deixar a sua certeza fora, trazer a sua certeza para dentro de você. Tem alguns trabalhos de linhas de pessoal que trabalha com hipnose que eu gosto muito, que falam muito sobre você, como se fosse fazer um mantra, no sentido de você, ao invés de tomar um remédio, você toma um remédio para sua de pensamento, que é o seguinte: eu confio na capacidade do meu corpo de se curar e se recuperar. Meu corpo tem a sabedoria natural de me defender. Então eu fico falando, botando para dentro esse remédio, né, de eu confio e acredito na capacidade natural do meu corpo de me curar. Ou seja, quando você fala isso, dá um alívio interno. Porque se a gente tem dúvida, e isso aí é comprovado, tá, cientificamente, se a gente tem dúvida, não sabe no que acreditar, isso gera um estresse interno, gera um conflito, tá? E se você for estudar Aham. pessoas que eu adoro estudar longevidade e saúde, fatores que geram longevidade. E as pessoas que vivem mais tempo são aquelas que são otimistas, tá? Otimistas vivem por até 11 anos a mais do que pessimistas. Então, se você está vendo notícia da TV e a notícia da TV está pessimista, o que isso vai gerar? Um estado mental, emocional de caraca, só vejo desgraça, fico mal. A Jayla está dizendo que está melhor agora porque está tomando 2 medicamentos. E, gente, uma Ela coisa escreveu. que ajuda Ela muito, escreveu assim que ela teve ansiedade, crise de ansiedade. ela teve crise de ansiedade. Ok, Foi, ela então, escreveu um pouquinho assim. entendi, não cheguei a ler. E uma coisa que ajuda muito é você trazer essa certeza para dentro, como eu falei. Por exemplo, rezar, orar, algo que te dê fé, tá? Porque quando a gente estuda, aquelas pessoas que melhor reagem, seja remédio ou a placebo, o que faz um remédio funcionar, tá? Isso aqui é um pouco até algo que desafia a medicina tradicional. O remédio traz em si a ideia da cura.
80% da eficácia dos medicamentos se dá pelo efeito placebo, que é o que? Algo que a gente chama de, que um pesquisador chamado Albert Bandura chama da expectativa de autoeficácia. A cura milagrosa, até a cura por remédio, se você for ver pesquisas sobre efeito da morfina, né, que é um analgésico potentíssimo, aquelas pessoas que respondem bem à morfina respondem bem ao placebo, ou seja, pílula de farinha ou botar soro fisiológico dizendo que é morfina. Aquelas que não respondem bem ao placebo também não respondem bem à morfina, porque o remédio traz em si a ideia da cura. Se você acredita que o que você acredita, seja se é remédio, seja se é beber, usar drogas, fazer atividade física, se alimentar bem, dormir bem, se é oração, se é fitoterapia ou óleo essencial, não importa. Aquilo que você acredita que vai funcionar é o que mais tem poder de eficácia. Até em estudos de câncer, que eu estudo bastante, a gente vê que o que maior faz diferença nas pessoas que são capazes de se curar é o que elas acreditam. Se você acredita que você vai ficar doente, você vai ficar doente. Então, como é que a gente muda isso, né? Essas nossas crenças, ok? Então, faz sentido isso que eu estou falando, pessoal, de casa e para você também, Milene? O Bruno escreveu aqui que ele acaba assim, fica com medo e aí os pensamentos acabam indo sempre para o pior desfecho Ok, da isso é situação. normal. Isso é normal. Mais de 60% dos nossos pensamentos diários são repetitivos e negativos. Por quê? Porque o nosso corpo está sempre buscando a sobrevivência. Como a gente está sempre em busca da sobrevivência, a gente fica com o nosso radar ligado, vendo o que perigo, 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 para fugir do perigo. Então é normal que a gente tenha esses pensamentos negativos, ou seja, o pior cenário possível. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa treinar, que nem musculação, treinar o músculo do otimismo, treinar o músculo do pensar positivo. Como é que a gente faz isso? Começa a pegar essa situação, começa a pegar esse pensamento negativo e pergunta, ok, o que mais isso poderia significar? O que mais eu poderia acreditar sobre isso? Isso dele pensar o pior cenário possível, você pode ir para dentro e se perguntar, ok, qual é o propósito de pensar nisso? Para quê? Né? E pensar desse jeito me traz? Qual é a intenção? Qual é o propósito disso? É para me proteger. Ok, isso está me protegendo? Não, está piorando. Beleza, então para que eu quero me proteger desse jeito? Porque eu quero não quero ficar doente ou quero ficar saudável. Ok, então isso está me deixando mais saudável ou não? Então, que tipo de pensamento me ajuda? É uma questão assim que acontece muito assim, por exemplo, algumas pessoas, eu comigo mesma também, assim, quero pensar positivo. Aí, mas Uhum. pensa, só que quando você pensa no positivo, você acaba pensando no negativo também. Mas esse exercício de se forçar, ver o pensamento negativo, aí você tenta pensar em alguma coisa positiva. Isso no final dá um resultado? Surte efeito Sim, positivo? sim. Tem gente que está dizendo aqui, não é fácil fazer. Bom, como tudo na vida, quando a gente começa a fazer, é mais difícil. Depois de um tempo, você vai pegando a prática. A questão é que a gente está tão acostumado a fazer que aquilo ali você acha que é a única coisa que existe, né? Então, não é só pensar. Não adianta pensar positivo se você não acredita também. Então, mais do que pensar, vai para o seu sentir. Muitas vezes a gente está tão desconectado do corpo que a gente não sabe ouvir o nosso próprio corpo, né? A gente fica tão na cabeça que não percebe os outros. E fica num loop aqui. Então, vir para o corpo ajuda muito. Respirar, meditar. Alguém escreveu alguma coisa grande aqui. Atualmente tomo um comprimido, Pô, mas tratei a depressão com medicamentos fortes. O pensar positivo me faz muito bem. Exatamente porque a depressão não é falta de Prozac, não é falta de remédio. Às vezes é falta de vitamina D, às vezes é falta de enxergar perspectiva, ver saída. Quando a gente não vê saída, realmente a gente fica para baixo. Quando a gente se cobra muito, isso deixa a gente para baixo. E como é que a gente faz para não ver saída, não ter perspectiva? É aquilo que eu não lembro se era o Pedro quem falou, do não ver, não só enxergar o pior. Então a gente está com o nosso cérebro treinado para enxergar e pensar o pior.
Por quê? Porque a gente às vezes ouviu a vida inteira que não tinha jeito, ouvia dos pais. Então tem muita coisa que é um treino mesmo. Tem gente que está falando Comentaram aqui aqui que que não foi, consegue. teve crise de ansiedade, quando tem crise de ansiedade, faz meditação e aí se sente melhor também. Uhum. E tem gente falando aí que não consegue meditar. Eu posso, sei que são 5h20 ainda está com bastante tempo, então eu tenho uma proposta a gente fazer. Que tal a gente tirar um tempinho e fazer um exercício de esvaziar a mente? Ó, aqui tem gente falando, aprendeu a meditar quando parei de me cobrar e passei a só controlar a respiração exatamente. A gente fica muito no querer fazer perfeito e às vezes acaba não fazendo as coisas. Então, tudo bem se E o a gente fica. estresse? Sim, sim. Pode. Quer fazer Ou agora? Não, eu ia pode perguntar fazer. se o estresse, né, diminui a imunidade também. Sim, com certeza. Eu não cheguei a comentar sobre isso, né? Mas a nossa saúde não quer dizer só falta de doença. Muitas alergias, elas se dão por alto estresse. E quando a gente estressa, ou seja, é falta de descanso, né? O nosso corpo ele funciona que nem a respiração na inspiração e respiração. O inspirar é o agitar, o acelerar, é a gente vir para esse luta e fuga. Tá, tá, tá. E a expiração é saber descansar. Então, muitas doenças a gente tem por falta de relaxar, de se permitir relaxar, Uhum. por achar que não está produzindo o suficiente. Agora, então, que o pessoal está em casa, fica, ai meu Deus, vai faltar dinheiro, vai faltar dinheiro. Então, começa a observar esses pensamentos de escassez, de vai faltar, não tem, não tem. Isso também é treinar o olhar para ver o que tem. Então, aí, tá, a Roseli está dizendo que fica com medo de ir ao médico e a pressão sobe em decorrência do medo. Exatamente, nesse momento, começa a observar os pensamentos. É algo que é estranho, né? Porque a gente só tem pensamento, a gente não para e escolhe o que a gente pensa. Então, é uma prática de começar a reparar esses pensamentos. Então, o estresse, gente, ele significa que a gente está como se fosse com um acelerador, sabe? O carro rodando em alta velocidade e não tira o pé do acelerador e vem para o freio. Às vezes, o não fazer nada, ou pausar, o descansar, é quando vem a criatividade, é quando vem as soluções. O nosso corpo precisa ter descanso e renovação, que é quando a gente ativa o sistema parasimpático. Aqui é o simpático, de acelerar, de buscar ação, 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 e a inação. Isso precisa estar equilibrado. Se você fizer uma balança internamente, fizer a conta, o quanto tempo eu estou acelerando, agindo, e quanto tempo eu estou relaxando, descansando. Se está assim, a tendência é que a gente estresse o corpo e gere alergias. Porque principalmente quando as coisas estão instáveis do lado de fora, tá? A gente fica com uma incerteza dentro. Então, se é o que a gente Uhum. não consegue controlar o que está acontecendo fora, o que a gente controla é nós mesmos, somos só nós mesmos e o que acontece dentro de nós. É verdade. É até o que o corpo, quando eles falam, né, que fica doente, resfriado, assim, descansa, né? Você tem que ficar deitado para o seu corpo se recuperar, Hum, né? sim, O seu próprio exatamente. corpo produz. Sim, e o nosso corpo produz a imunoglobulina E, que é a principal defesa contra bactérias e vírus, quando a gente descansa. Tem gente falando aqui, por muitas vezes fico muito acelerada e não consigo parar de pensar. Então, o corpo e mente, gente, são um sistema, tá? É uma coisa só. Quando a sua mente está acelerada, o seu corpo acelera também. Então, por exemplo, tem gente que tem, ai, tem um morcego aqui no lugar onde eu tô. Tem, porque eu tô no meio da mata e tem dessas coisas. Vou fazer o exercício sim, Vânia. Tem gente que já quer estar acelerada e querendo fazer o exercício, tá? Então, ou seja, se você não controla o que está fora, você controla o que está dentro. Se o seu corpo está acelerado, por exemplo, está tendo dificuldade de dormir, uma saída para você dormir quando está tendo dificuldade, para de mexer o corpo, que a mente vai acompanhar. Se a mente está acelerada, observa a respiração. Muito provavelmente a respiração está acelerada ou está curta. Então, pare e observa se a Uhum. mente está acelerada, conecta com o corpo, volta para o corpo. Eu acho que está Uma bom da pessoa... gente. Oi? Não, pode falar. Eu acho que
Tá na hora da gente fazer Que tem uma meditação, né? não, só que uma pessoa botou aqui que ela tá com princípio, com sintomas da Covid, e aí ela Uhum. tá medicada, mas aí começou a ter crises de ansiedade e taquicardia. É, isso tem tudo a ver com o que a gente falou em relação ao que você acredita que vai acontecer, que é o tal do efeito placebo. Gente, a fé, a certeza, isso tem um fator de cura que vocês não têm ideia. Até cânceres, assim, que estágio 4, quando a pessoa tem certeza interna de que ela vai ficar dentro, vai ficar boa, sabe? Ela consegue ter uma recuperação que até a medicina duvida. Por quê? Porque assim, estudos de que fizeram sobre pessoas que têm longevidade e viram que saber quando ouvir o médico e quando se ouvir é fundamental para você se curar. Então, mais do que ouvir notícia, besteira, que é o que gera essa ansiedade taquicardia, ai meu Deus, não quer dizer porque alguém morreu que você vai morrer de coronavírus, em primeiro lugar. Segundo, seu corpo tem uma capacidade de se curar. Você precisa se conectar a ele e começar a jogar essa mensagem para dentro. Não, eu tô bem, eu vou ficar bem, eu consigo, eu acredito. Foca a sua atenção naquilo que vai te ajudar, tá? Uhum. Ok? Então muda o foco da atenção e do pensamento para, ai meu Deus, e agora? E agora? E agora? Quanto mais dúvida você gera, maior a incerteza. Então, começar, eu sei E que é um exercício diferente do que a gente está acostumado, mas você começar a falar a palavra para você mesmo. Eu confio no meu corpo, eu confio na minha capacidade de me curar. Meu corpo sabe me ajudar, me proteger. E fazer, e ficar repetindo, porque provavelmente você está repetindo o contrário, que é o que gera taquicardia. uhum. Essas técnicas, assim, por exemplo, ajudam também para quem tem dificuldade de dormir? Sim, com certeza. Respiração ajuda muito. Você parar de mexer o corpo, você mudar o fluxo de pensamentos, você conversar com o corpo. Tem uma técnica, gente, eu tenho no meu Instagram, quem quiser depois entra no meu link da bio, que eu dei um curso todo online gratuito chamado PNL Saúde. Ele fica no ar até quarta, tá? E lá eu tenho uma técnica que eu ensino que se chama conversando com o sintoma, que a gente para aprender a conversar com o nosso corpo. Então, o que que a frase na afirmativa faz? Porque o não, ele existe na linguagem, mas não existe na representação, do tipo, não pense coronavírus. Você vai pensar naquilo que. Falando não, É. ó, tipo, quando que é que nem dieta restritiva. Você vai na nutricionista e fala, não pode comer isso, isso, isso. Você cria imagens só daquilo que não pode comer. Por isso, falar na afirmativa. Entendi. Então, vamos fazer a nossa E respiração para mudar o vamos, como é foco. que você quer fazer? Eu faço daqui também? Faz aí Ou você quer também. que eu bote a minha tela preta? Não, pode fazer também. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês fica no meu Instagram, Maíra Laranjeira, com G, PNL, tudo junto, tá? Maíra Laranjeira, PNL. Tem lá um curso online gratuito, PNL Saúde. No Tá? nosso feed, onde a gente anuncia essa entrevista de hoje, tem lá o seu perfil marcado também para facilitar para as pessoas Isso, isso. chegarem. E, gente, eu atendo também. Qualquer coisa, depois vocês me mandam um direct, a gente conversa, faz algumas sessões. Então, esse medo de morrer. E aí que a Jaela falou, quanto mais você ficar pensando nisso, mais difícil vai ser ver o amanhã. Então, uma É. técnica, até um curso de saúde que eu fiz, a gente treinava, é meio doido falar isso, imaginar como seria o momento da morte e depois, quando se passar. Então, ao invés de lutar, aquilo que a gente insiste, luta contra, aumenta, fortalece. Então, às vezes é uma questão de, ok, é uma possibilidade, o contrário também é verdade. Quem disse que essa possibilidade é verdade? É eu colocar peso nisso. Quanto mais medo, mais aquilo vai virando bicho-papão. E que tal Uhum. viver? Né? Você tem medo de viver? Né? Então, ou seja, começa a pensar no cara, e se isso não for verdade? O que mais pode ser verdade? Então, ou seja, começar a fazer essas frases, tá? De duvidar dessa crença. Ok, quem disse que isso é verdade? E se eu viver? Como seria? Como seria se eu vivesse? Então, começa e como seria se? Então, ou seja, de ver qual é a intenção positiva, qual é o propósito de pensar nisso. É o quê? Evitar o pior? Então, começar a se questionar como é que você está, qual é a razão pela qual você está pensando assim. Ok, Jala? Então, vamos lá, vamos
vamos fazer a nossa respiração para acalmar a mente, que eu acho que nesse momento tá todo mundo tão acelerado, agitado de não sair em casa, esquece de vir para o corpo, né? É Então, a verdade. primeira coisa que eu vou pedir para todo mundo fazer é apoiar bem os dois pés no chão, ok? Sentar em cima do quadril, isso. Começar, e prestar atenção na respiração, tá? E perceber se a respiração está mais curta, se está mais abdominal, e procurar respirar com a barriga, que nem bebê. Isso, inspirando e expirando o ar pela barriga. Você vai pegar a sua mente e jogar a sua mente lá na sola dos pés. Vai inspirar e expirar o ar pela sola dos pés. Isso. Percebendo os seus pés, como se a sua mente estivesse no pé. Isso. Relaxando e trazendo sua atenção para as pernas também, batata da perna, canela, trazendo a sua atenção para os joelhos. Isso. Sempre lembrando de respirar profundamente. Isso. E à medida que você inspira, você vai trazendo o ar e energia. Expira, você relaxa. A gente vai fazer isso várias vezes. Inspira, traz atenção para a coxa, parte posterior de coxa. Expira, imagina que o ar está descendo, indo lá para a sola dos pés. Inspira, puxa o ar desde a sola dos pés até o seu quadril aqui, a barriga. Expira, deixa o ar, todas as toxinas, todos os estresse descer lá para a sola de sapato. Inspira, traz o ar desde a sola dos pés até a sua barriga aqui. Isso, expira, relaxa um pouco mais. Isso. Inspira novamente. Agora, quando inspirar, bota as mãos, a sua atenção aqui na sua barriga. Inspirando e expirando pela sua barriga, você pode, na sua mente, dizer: estou aqui. Estou me centrando. Isso, à medida que você inspira e expira o ar pela barriga. Isso. Em seguida, você vai inspirando e trazendo o ar subindo pelas vértebras da sua coluna. Inspirando e, à medida que você expira, relaxa. Isso. A gente vai sempre subindo o ar nesse eixo, como se esse eixo vertical. Agora você vai inspirar e trazer energia aqui para o seu peito, trazendo essa atenção para o seu coração. E expira, relaxa as costelas, relaxa os ombros, isso. Inspira de novo, focando a atenção no coração. Expira, relaxa. Isso. Mais uma vez, inspirando para o coração, inspira. E expira, relaxa, isso. E agora, à medida que você for inspirar, você pode percebendo o ar que entra e expande a caixa torácica. E expirar, relaxando as costelas. Isso. E a próxima inspiração, você inspira, internamente pode falar: estou me abrindo. Ou seja, né? E expira. Abrindo o quê? Se abrindo para ouvir o seu coração. Se abrindo para sentir o seu coração. E vai inspirando e expirando. À medida que você fala: eu estou me abrindo. Para mim mesmo, mim mesmo. Em seguida, inspira profundamente. Isso vai relaxando os ombros. Expira. Relaxa os braços. Inspira e expira, relaxando cotovelos, antebraços. Isso, inspira e expira, relaxando as mãos. Inspira e expira, relaxando a garganta. Isso, em seguida, relaxando a testa, senho, relaxando os ouvidos. E agora, à medida que você vai inspirando e expirando, vai trazendo o ar para o centro da sua cabeça, que é o ponto médio da cabeça. Inspira e expira,
trazendo ar para o seu cérebro, relaxando a orelha, relaxando o nariz. Inspira e expira, relaxando o queixo aqui. Solta a língua. Inspira e expira, relaxando toda a pele do seu rosto, da cabeça, relaxando os olhos. E à medida que você vai inspirando e expirando, você pode dizer internamente: estou alerta, estou atento, atenta. Isso. Inspirando e expirando o ar pelo centro da cabeça. Isso. Ponto médio da cabeça, atrás dos olhos, embaixo do cérebro. Inspirando e expirando, oxigenando o cérebro. Isso. Em seguida, inspirando, trazendo sua atenção até o topo da cabeça e expirando, percebendo espaço acima de você, inspirando e expirando, percebendo o teto, o chão, inspirando e expirando, percebendo as paredes lateralmente, atrás e à sua frente. Isso. Inspirando e expirando, expandindo sua atenção para perceber esse espaço à sua volta. É isso, que você é uma pessoa inserida num espaço maior. Isso. E à medida que você vai inspirando e expirando, percebendo esse espaço à sua volta, você pode ir se conectando ao espaço à sua volta, internamente dizendo: eu me conecto aos meus pés. Inspira, expira, me conecto à minha barriga, conecto aos pés, à barriga, conecto meu coração, conecto a cabeça. Isso. E você vai inspirar, conectando pés, barriga, coração, cabeça, e expira, relaxa. E na próxima inspiração e expiração, conecta tudo que está dentro e esse espaço à sua volta. E percebe o quanto que acalma quando você entende que você não está só, que você faz parte de um todo muito maior. Isso. E à medida que você inspira e expira, agora você pode trazer a atenção desse espaço de volta para você. Isso, trazendo a sua atenção para o seu corpo e voltando para cá. Internamente você pode falar: ok, agora eu estou pronto, estou pronta. Eu estou centrado, centrado. Isso, pode mexer nos pés, mexendo as mãos, dar uma espreguiçada, abrindo os olhos aos pouquinhos, né? E percebe como isso muda o fluxo de pensamentos, muda o emocional, né? Dá uma esvaziada nessa ansiedade toda quando a gente só desacelera. A gente é muito craque em acelerar. A gente precisa ser tão craque em desacelerar quanto é em acelerar. Então, essa é uma prática que a gente pode fazer quando? De manhã, logo que acordar, tá? À noite, antes de dormir. É excelente para isso, tá? Antes de dormir ou na hora que acordar, você fazer essa pequena prática de respiração para que você saia da cabeça e venha sentir o corpo. E aí a gente começa respirando, cada inspiração a gente pensa numa parte do corpo e vai subindo. Começaria nos pés e aí vai subindo, seria mais ou menos. A ideia é o seguinte, a gente centrar, primeiro trazendo atenção para os nossos pés, para quê? Para a gente sair da cabeça. Depois dos pés, certo. Aqui o nosso centro de gravidade do corpo, barriga, depois coração, depois a cabeça e depois o espaço no qual você está. A Vânia está dizendo que quase dormiu. Legal, né? Então, ou seja, a gente está tão acelerado que quando o corpo descansa, ele fala: ai, graças a Deus, estava esperando por esse momento. Eu senti vontade de bocejar em algumas vezes, tá quando tudo estava bem, respirando na hora de botar.
Bocejar é bom, porque bocejar, ó, libera tensão, libera estresse, relaxa aqui, ó, maxilar. E oxigena o cérebro também? Tem isso? Com certeza oxigena o cérebro, porque a gente respira fundo, né? Muitas vezes quando a gente está na Uhum. aceleração, a gente não está respirando direito. Entendi. Aí só para poder fixar, né? Quem fez de repente a prática pela primeira vez, a gente vem respirando, aí chega na cabeça, aí joga para o ambiente e depois volta, né? Volta Que pro depois voltou corpo. e depois Isso. O volta para o Leandro, corpo e volta até descendo também no isso, coração, ou barriga só, e até os ou pés. então só voltar para você, é como se fosse se abraçar de volta. O Leandro está dizendo que não consegue fazer, fica agoniado. É normal se for muito diferente do nosso modus operandi, da forma que a gente funciona. Então, a primeira vez é meio esquisito por ser mais devagar. Então, faz no seu ritmo, Leandro. Faz no seu ritmo. Às vezes, só de sair da cabeça e prestar atenção no pé, já é um negócio muito doido para muita gente, né? Então, vai fazendo o que faz sentido para você no seu ritmo. Porque é realmente E no sobre início desacelerar e a normal mente começar vai fugir, né? Sim, desculpa, diga. não, nada, que no início também, mesmo que seja um pouquinho de tempo, né? E aí aos poucos vai aumentando e já vai dando Isso. benefícios para o corpo, né? Sim, sim, claro. Uma outra forma de fazer essa mesma prática, tá? Que como é que é o nome dele? Deixa eu ver. Leandro estava dizendo que muito agitado ligado nos 220. Então, uma coisa que você pode fazer é imaginar como se fosse um canal vertical, ou seja, um eixo, e você inspirar o ar subindo do pé até a cabeça e expirar da cabeça aos pés. Então, é como se fosse uma respiração de lavagem, Leandro. Você faz assim, ó, inspira, sobe o ar, imagina que está subindo o ar, ou luz, energia, o que é que você queira, dos pés à cabeça, e na expiração, solta a tensão. Então, inspira energia, assim, sabe? Inspira energia física, expira relaxamento. Então, inspira ar, expira, respira, relaxa, solta a tensão. E você pode fazer ponto a ponto. Por exemplo, lá quem tem o ombro travado, inspira, ar no ombro, expira, solta o ombro. Vai fazendo assim, inspirando do pé à cabeça e expirando da cabeça aos pés, tá? Então tem gente dizendo E é que funcionou importante que muito. essa respiração é importante. Que a gente só imagine, vá com o pensamento, respirando, imaginando, ou, por exemplo, a gente poderia ajudar com o braço, igual faz em alongamento, de com o braço abaixar, ou aí deixa de ser a prática de meditação e passa para ser outra coisa. Essa aqui, o objetivo é mais a gente, exatamente para focar na respiração, o corpo mais parado. Eu fiz aqui essa aqui Parado, tá? para trazer atenção, mas se quiser fazer inspira e expira, solta o braço, também pode ser. Não é originalmente a técnica como é. Assim, a Entendi. ideia é, Não, não, tá. não, É não é diferente. não é para ser uma coisa rígida, tá? Testa, vê o Uhum. que funciona para você, porque cada um é mestre de si. Então, o que eu estou passando pode fazer sentido para umas pessoas. O Leandro falou que ele é tão acelerado que ele precisa talvez de um intermediário, alguma coisa que vá aos poucos. Então, gente, uma coisa que eu sempre falo é presta atenção no que você está pensando e sentindo. A gente não está acostumado a conversar com o corpo. Fala, e aí, corpo, como é que você está? O que tá pegando? Foca a atenção realmente no sentimento. Só de você dar luz para isso, às vezes você consegue curar N doenças, assim, uma dor de cabeça, uma taquicardia, porque o corpo, ele está falando, ele está falando. Se a gente não escuta, ele grita, tá? Então, assim, não vai dar tempo de eu ensinar essa técnica conversando com o sintoma, mas basicamente, como é que a gente, se eu fosse ensinar ela rapidinho, como é que seria? Você presta atenção no sintoma que você está sentindo no corpo. Você imagina que você está tirando essa sensação do corpo e está colocando para fora, transformando numa imagem. Que nem a técnica, o Fritz Perls, o criador da Gestalt, ele tem uma técnica que ele chamava da técnica da cadeira. Ou seja, você imagina que seu sintoma tem uma forma física numa cadeira à sua frente. Você pega essa sensação, imagina que você tirou do corpo e transformou numa imagem, que tem uma cara, que tem uma forma. E aí você pergunta para o corpo, o que você está querendo me dizer?
Qual a sua intenção? Deixa o corpo falar. Geralmente a gente vai dizer assim, tô querendo te ferrar, mas isso é a nossa perspectiva e não a do corpo. Deixa o corpo falar que ele quer dar uma voz, primeiro você dá uma imagem, depois dá uma voz. Se você tivesse uma voz, sintoma, qual seria? O que você está querendo me dizer? Aí depois você imagina que você está flutuando para fora do seu corpo e vendo o sintoma de fora. Aí você entra na pele do sintoma e dá um recado para você. Assim, antes você fala para o sintoma o que você pensa dele. Aí o sintoma te diz o que ele quer de você, o que ele sente, pensa sobre você. Aí você flutua de volta para observar a relação você com o sintoma e volta para você para ir ter escolha. Isso está direitinho lá no meu curso PNL Saúde. Quem quiser, gente, entra no meu Insta, Maíra Laranjeira com GPNL, tá no feed da Chave da Questão, que eu ensino passo a Tá. passo para a gente conversar com o nosso corpo. E com prática, isso é fácil as pessoas conseguem fazer isso com facilidade depois que pratica muito? Sim, tem gente que, por exemplo, pode ter uma dificuldade de visualizar a primeira vez, quem não é muito visual. Aí eu falo até para colocar você, botar uma cadeira à frente, imaginar que você é o sintoma, entra na pele, vai e volta. É uma questão de a gente fazer um treino mental, mas é bem simples, uns 15, 20 minutinhos. Quando eu tive uma época que eu tinha terminado um relacionamento, cheguei a ralar o joelho, outro dia peguei pesado na atividade física, eu fazia todo dia conversando com o sintoma, para conversar com o meu corpo. É uma técnica das que eu ensino, os meus alunos falam que é uma das melhores. Eu sempre uso nos meus atendimentos também, para trabalhar conflito interno é boa também. E escrever, quem não consegue só de mentalizar, mas às vezes escrever também ajuda ou Também ajuda. Quando você tem uma técnica boa que, quando a gente tem um conflito, especificamente para o conflito interno, tem essa divisão de partes, né? Muito trabalho da Virginia Satir. Você pega com a sua mão dominante, por exemplo, mão direita, eu sou canhota, escrevo com a mão esquerda. Eu sou do Rio, mas estou agora em Itaipava aqui. Tá, então me manda um WhatsApp aí, ou manda um direct e a gente conversa. Você pega a sua mão dominante e começa a escrever sobre o problema. Aí escreve sobre o problema. Aí por, sei lá, 6 minutos ou 1 minuto, um pouco menos. Escreve direto, sem pensar em nada. Só escreve sobre o problema. Só que você deixa um timer, 6 minutos, 6 minutos. Deu 6 minutos, plim, troca a mão, pega a sua mão não dominante e deixa também o lápis escrever. E curiosamente, esse é um exercício, ou seja, a gente vai trabalhar o consciente com a mão dominante e o inconsciente com a mão não dominante. E deixa lá 6 minutos a mão não dominante escrevendo. E o que a gente vai ver é que essa mão não dominante vai vir um lado lúdico, soluções mais criativas, mais leve, menos crítica, com menos julgamento. Aí você escreve por 6 minutos com a mão não dominante. Depois que deu 6 minutos, você volta, vira a folha, né? Você escreve de um lado, de outro, uma folha, outro lado da folha. Você pega uma outra folha, escreve com a mão dominante de novo. E o que você vai ter? Uma integração de uma parte e outra parte interna. É bem bacana para gerar soluções quando a gente está com conflito interno. Esse exercício do lado adorei essa dica. dominante e não dominante do cérebro. Bota os dois hemisférios para conversarem. Muito legal. Eu Então, sou uma pessoa que gosta sempre quando tinha conflitos, essas coisas, sempre gostei de escrever, mas nunca tinha feito essa atividade. Vou fazer da próxima vez. show. É importante a gente, ou seja, agir em relação àquela emoção, não deixar que a emoção domine a gente. A gente pode ter escolha. Quando a gente para de lutar contra, a gente dá voz, dá vez para a emoção, porque a pior coisa que a gente tem é excluir. Quando a gente exclui uma parte nossa, isso pode vir até como uma doença autoimune, ou seja, uma parte minha que eu não quero olhar, não quero ver. Entendi. Maíra, foi muito bom a nossa conversa, as suas dicas. Queria te agradecer muito pela sua participação. Prazer A enorme. gente vai disponibilizar, o conteúdo vai ficar disponível aqui por 24 horas. A gente vai tentar depois jogar para o IGTV, para a gente não perder todas essas dicas super valiosas. E
Tô perguntando se você fará outra live aqui com Ué, a gente na é chave só da me questão. chamar. Se tiver aberto o convite aí, eu aceito. Tá? Com certeza, super aberto. A gente pensa num próximo tema para a gente poder conversar, para você dar mais dicas para gente. Quem quiser Uhum. também, a Maíra já disponibilizou o Instagram dela, tá disponível para poder conversar com vocês, tá bom? E Isso. tem o Instagram dela no nosso feed, no post que a gente fez da divulgação aqui da nossa conversa de hoje. E Maíra, antes de encerrar, tem alguma mensagem mais para poder finalizar, para dar para quem está assistindo a gente? Sim. Uma mensagem, especialmente nesse momento agora de coronavírus, a gente quer olhar muito para fora, né? Quer tomar conta da vida do outro, prestar atenção no que o outro está fazendo de certo, de errado. E esquece que a solução, as respostas, muitas vezes estão dentro da gente. Então, quando se vê, desculpa, criticando outra pessoa, volta para dentro, sabe? É uma frase que eu sempre falo, que é um hashtag que eu tenho no meu Instagram, é você é pílula mágica que você tanto procura. Não está fora, você tem aqui dentro muito mais potencial, poder de cura que você imagina. Então se conecta com você, encontre uma forma, um ritual de você olhar para dentro, que está tudo aqui já. Você é uma pessoa muito mais poderosa do que jamais ousaria sonhar. Então minha mensagem final é você é a pílula mágica. Confia em você, confia, acredita no seu potencial, acredita na sua capacidade. Você é uma pessoa merecedora e muito mais capaz do que pensa. Ah, maravilhoso. Muito obrigada. Já tenho várias perguntas para fazer na nossa próxima Ah, live. show! Então, um O beijo, pessoal está galera. aqui tá te agradecendo. Muito obrigada. Aproveita esse lugar maravilhoso aí. Pode deixar. Fica bem. Você E obrigada também. por todos os seus ensinamentos, viu? Então, um beijo. Espalhe para os amigos. Beijo. O que você aprendeu aqui, usa e passa adiante. Verdade. Tchau, gente. Obrigada, Maíra. Tchau. Nada, tchau, tchau.